Olá, meus amores! E aí, galerinha, como vocês estão? Então, galera, estamos aí, ó, caminhando quase para o final das nossas aulas. O Enem está chegando e eu quero prepará-los cada vez mais. Por isso que agora a aula 21, 22 ou 20, 21 e 22, eu preparei ela bem mais dedicada ao Enem. Sabiam disso? Então, eu vou trazer para vocês nessas 3 aulas análise do Enem de 2020, o Enem de 2021 na aula 21 e o Enem de 2022 na aula 22. Por que isso, prof? Para que vocês consigam se habituar com a linguagem, perceber que realmente tudo que a gente estudou até aqui, ops, voou minha caneta, tudo que a gente estudou até aqui realmente é pedido e de que forma que é pedido. Ok, meus amores? Então, antes de começarmos, temos que pedir o quê? Para o nosso telão baixar. Então, vamos baixar nosso telão. Isso! A aula de hoje é sobre o gênero textual pintura. Esse gênero textual, porque às vezes a gente acha que pintura é só ligado à arte, né, galera? E na verdade não é. É onde a gente se engana. A pintura também é um gênero textual, porque ela passa mensagem. Tudo que passa uma mensagem é um gênero textual. E dentro de uma pintura, pode acontecer também de aparecer ali nas nossas questões, tanto de língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola ou qualquer outra disciplina. Vamos ver mais um vocabulário hoje, los juguetes. O que são los juguetes, prof? São os brinquedos, as brincadeiras. Então vamos conhecer alguns de los juguetes e vamos analisar as questões do Enem de 2020. Vamos ver mais um livro, que é o livro de Los Abraços, de Eduardo Galeano, e um bate e volta no México, porque vocês vão descobrir que hoje nós vamos focar um pouquinho na pintura e dentro da pintura tem 2 artistas mexicanos importantíssimos. Portanto, vamos falar no final sobre o México, ok? Então, simbora lá para a nossa aula. Aqui, galera, já vem o primeiro artista mexicano que eu quero falar para vocês. Isso aqui é um mural. Então, existe um pintor mexicano conhecidíssimo por pinturas em murais. Vocês já viram isso no ensino da arte? Então, o Diego Rivera é um mexicano que se especializou na pintura de murais, então conhecido como muralista, onde ele retratava nos seus murais tudo da sociedade, os trabalhadores, os patrões, a escravidão, a guerra, os grandes governantes, tudo ele tentava retratar dentro do seu muralismo. Então você pode ver que essa imagem ela é cheia de muitas informações. Nós temos greve, nós temos guerra, nós temos escravidão, nós temos o trabalho forçado, nós temos operários, enfim, nós temos muita coisa acontecendo nessa imagem. Então a pintura, galera, ela vai se referir à representação de cenas da vida cotidiana, como as tarefas domésticas, as naturezas mortas ou qualquer outro tema que represente a realidade como ela é. É assim que esse gênero vai trazer a informação para a gente. O pintor ele vai reproduzir de maneira realista a vida cotidiana em sua verdadeira essência, como é o caso que vimos no mural anterior do Diego Rivera, onde ele vai reproduzir a vida cotidiana. Nesse sentido, o artista ele vai agir como um fotógrafo, que deixa um testemunho de uma cena corrente, como uma festa popular ou uma imagem familiar.
antigamente não se tinha muitas fotos, né? Não se tiravam fotos. Então o pintor ele era chamado para fazer os retratos, para fazer as imagens, para colocar no papel e colocar em imagem um acontecimento. Nesse sentido, ele estava agindo ali como um fotógrafo, deixando essa relíquia, né? E esse testemunho para a posteridade. A pintura de gênero tem um valor testemunhal, pois através dela podemos conhecer os problemas sociais, a vida cotidiana e as várias formas de lazer de uma época. As obras de arte são textos não verbais, criados por artistas como pintores, artistas plásticos, cantores, atores e entre outros. Então, a obra de arte, galera, ela é por si um texto não verbal. Tirando os cantores, né, porque a música ela já é um texto verbal, mas, texto verbal, mas os artistas plásticos, os pintores, os atores de teatro mudo, tudo eram não verbais. Eles traziam a imagem e dentro da imagem a gente poderia tirar as nossas conclusões. Nesse contexto, as provas de vestibular geralmente optam por inserir quadros ou monumentos como textos a serem explorados e interpretados em suas questões. Eles trazem simplesmente uma imagem, galera. Já trouxeram imagem do Picasso e de outros autores conhecidíssimos, onde dentro dessa imagem ele vai fazer uma análise, ele vai fazer uma pergunta e dentro dessa pergunta você tem que saber identificar, você tem que saber interpretar aquela imagem como se fosse um texto. Para atingir esse objetivo com eficácia, não é preciso conhecer previamente a obra e seu autor. Não necessariamente você precisa entender a obra e nem conhecer o autor dela, mas atentar-se aos detalhes da obra ali colocada, sem extrapolar. A gente tem que prestar atenção no que o Enem está pedindo, no que a imagem está em mais evidência, principalmente porque dentro do Enem as imagens impressas elas não têm uma qualidade muito grande, ela não tem uma das melhores resoluções do mundo e também não são coloridas, elas são em preto e branco. Então é necessário que você observe o que for mais claro, o que for mais evidente, o que tiver ali chamando mais atenção, porque realmente será aquilo que é dentro daquela imagem, é dentro daquilo que está chamando a atenção que estará a sua resposta. Eu trouxe para vocês alguns artistas que são mais comuns aparecerem em textos, em análise textual de vestibulares afora. O pintor espanhol Diego da Silva Velázquez, que foi um dos maiores nomes do barroco europeu, foi um pintor da corte de Filipe IV na Espanha. Ele nasceu em Sevilha, na Espanha, em 6 de junho de 1599 e em 1611 iniciou um aprendizado no ateliê de Francisco Pacheco, que se prolongou por 6 anos. Em 1617 obteve licença de pintor. Em 1618, casou-se com Joana, filha do seu então tutor, o Francisco Pacheco. Ele faleceu aos 61 anos em Madrid, na Espanha, em 6 de agosto de 1660. As suas obras mais importantes são La Venus del Espejo e Las Meninas e Las Hilanderas. Essas obras representam a plenitude da arte barroca e eu trouxe elas aqui para que vocês pudessem visualizar. Então, nós temos na primeira a Vênus no espelho, aqui, né? Vocês podem observar. Opa, cadê minha canetinha? Voltando aqui, Lucientes, minha caneta. Então, aqui nós temos a Vênus no espelho, aqui nós temos as meninas e aqui nós temos Las Hilanderas, tá? O que são hilandeiras, galera? Vocês podem perceber que elas estão ali tecendo, estão vendo aqui, ó?
elas estão tecendo, então elas estão tecendo fios. Então, hilo é fio e essas são pessoas que tecem os fios, as mulheres. E aqui nós temos as meninas, né? E a Vênus no espelho. Também temos o Francisco de Goya e Lucientes, que foi um dos maiores mestres da pintura espanhola também. Foi pintor da corte e pintor dos horrores da guerra, das assombrações do mundo e da vida interior dos homens. Ele nasceu em Fuentedoros, em Saragoça, em 30 de março de 1746. Ele é um grande admirador de Velázquez, que nós vimos anteriormente. Começou sua carreira copiando quadros do seu ídolo. Um dos seus primeiros trabalhos foi fazendo cartões para tapeceiros. Decorou a Basílica do Pilar, em Saragoça. Triunfou como retratista e finalmente se converteu em pintor da corte espanhola. Então ele veio ali começando a trabalhar as suas obras, primeiro se baseando nas obras de Velázquez, onde ele reproduzia os quadros de Velázquez. Depois ele começou a fazer cartões, tipo cartões de visita para os tapeceiros, e ele decorou toda a igreja, a Basílica de Saragoça. E aí, depois disso, ele foi convidado a ser pintor da corte espanhola, onde ele pintava para o rei. Foi um artista muito polêmico devido às suas formas de pintar. Ele faleceu em Bordeaux, na França, em 16 de abril de 1828, só que em 1899 a Espanha conseguiu receber seus restos mortais. Por que será que isso aconteceu? Aconteceu que o Goya Lucientes, galera, ele começou a pintar, primeiro ele foi para a corte, né, espanhola, e aí ele começou a pintar as coisas um pouco mais, entre aspas, devassas, né, e a Espanha acabou que expulsando ele do país, e ele começou a ser proibido a voltar para a Espanha por conta da sua forma de pintar, nos seus detalhes. Ele gostava muito de pintar mulheres nuas. E uma das suas pinturas, que foi a mais polêmica, foi a causadora da sua extradição. E somente depois da sua morte é que ele foi aceito de volta para o país. Aí como é que ele poderia voltar? Somente os seus restos mortais, né? Então a Espanha acabou que autorizou que os seus restos mortais voltassem e ele fosse então enterrado no seu país. E aí eu trago aqui para vocês a imagem, galera, La Maja Desnuda. Essa imagem aqui foi a imagem causadora de tanta polêmica com o Lucientes. Em 1796, em Sanlúcar, na terra viúva do Duque de Alba, ele retratou a tela Maja Desnuda em 1800. Diante da pressão da sociedade ofendida, porque a sociedade era muito tradicional e não aceitava esse tipo de pintura, esse tipo de retrato. E qual foi a ideia que o Lucientes teve? Então ele pegou e refez a mesma imagem, só que agora ele refez e colocou outro nome. Enquanto a primeira era La Maja Desnuda, aqui nós temos La Maja Vestida. Ele simplesmente colocou uma roupa, né, na sua pintura. Então ele, para tentar ser aceito pela sociedade, mas infelizmente já era tarde demais e ele precisou ir embora do seu país. E aí eu coloquei até essa imagem aqui da Nazaré Tedesco, né? Essa imagem conhecidíssima. Como assim, né? Eles não aceitaram e a ideia dele foi colocar a roupa então na marra. E isso é uma das obras mais conhecidas do Lucientes, do Goya e Lucientes. E aí eu trouxe aqui para vocês o Picasso, então vamos dar um zoom aqui para a gente também poder observar melhor a obra. Ele foi um pintor espanhol nascido em Málaga em 1881, conhecidíssimo, né? Principalmente pelas suas obras A Pomba da Paz, Guernica, que já caiu no Enem, Los Demoiselles de Avignon, são uma das suas obras mais importantes. Foi um dos criadores do cubismo, um dos mais destacados movimentos da arte do século XX. Todo mundo já ouviu falar de Pablo Picasso.
né? Então, ele dispensa comentários. Ainda menino, ele mostrou seu talento para as artes quando recebeu o incentivo do seu pai. Os seus primeiros desenhos representavam as touradas. Com 14 anos, ingressou na Escola de Belas Artes em Barcelona e o quadro Dois Patos foi enviado pelo pai para uma exposição em Málaga, recebendo o primeiro prêmio de pintor. O Picasso faleceu em Notre Dame, na França, em 8 de abril de 1973. E esse aqui é a obra Guernica. Guernica é a obra de Picasso que já caiu no Enem, galera. Verdade verdadeira. Então você pode até pesquisar qual foi a obra do Pablo Picasso que caiu no Enem. Essa obra já caiu no Enem. Então ela retrata muito o cubismo. Você pode observar as formas, né? Os cortes, as várias imagens que podem se formar dentro dessa imagem. Eu trouxe aqui também La Demoiselle d'Avignon, e também muito conhecida e também voltada ali para o cubismo. O Salvador Dalí, também espanhol, se destacou pelas suas composições insólitas e desconexas. Com seu bigode sinuoso e com disposição para escandalizar, foi um grande representante da estética surrealista. Ele nasceu em Figueras, na Catalunha, em 11 de maio de 1904. Foi amigo pessoal do Frederico García Lorca, que a gente já viu alguns livros dele, e do cineasta Luis Buñuel. Dalí chamava atenção pelo seu figurino, que mostrava sua personalidade excêntrica, seus cabelos longos, gravata desproporcionalmente grande e uma capa que ia até os pés. Ele era todo loucão, galera. Ele tinha realmente esse bigode que vocês podem ver pela imagem, essa sobrancelha bem bagunçada, o seu cabelo grande. Ele usava assim um sobretudo que ia até os pés. Ele era muito loucão e era retratado dentro das suas imagens essa loucura do Salvador Dalí. Ele foi um importante pintor para o surrealismo e faleceu na Espanha em janeiro de 1989. Essa aqui é a imagem mais conhecida, né, do Salvador Dalí, La Persistência de la Memória, onde nós temos esse relógio derretendo. Lembra que vocês já trabalharam também? E também já foi uma imagem que caiu no Enem. Essa imagem do Salvador Dalí com os seus relógios que sempre estavam derretendo. Temos o Fernando Botero, que também é um artista que já teve suas imagens no Enem. Ele é colombiano. O seu estilo figurativo que se consagrou mundialmente porque os seus personagens são gordinhos, são volumosos, tanto nas suas pinturas como desenho, como as suas esculturas. Tudo que o Botero faz, ele faz bem rechonchudinho, bem gordinho, bem fofinho. Ele nasceu em Medellín, na Colômbia, em 1932. Com 15 anos de idade, começou a vender seus primeiros desenhos. Em 48, iniciou o trabalho de ilustrador no jornal El Colombiano. Ele utilizou esse dinheiro para estudar na escola do Liceu Marília de Antioquia, onde ele se especializou mais ainda em arte. No início, as obras de Botero revelavam certas características do muralismo mexicano, com a influência direta do Diego Rivera. Mais tarde, essas influências foram desaparecendo, assumindo um estilo próprio e figurativo, com seus personagens volumosos e inconfundíveis. Onde você vê esse tipo de imagem, você já vai saber que é do Fernando Botero. O artista vive até hoje em Mônaco, em Nova York e Itália, que são as suas casas que ele fica para lá e para cá. E também tem uma casa de campo em Antioquia, na Colômbia. As suas obras estão espalhadas em diversas cidades e museus em todo o mundo. E aí eu trouxe duas imagens conhecidíssimas dele, que é a Mona Lisa de Botero, onde ele retratou a Mona Lisa da sua forma, né? Gordinha, com a boquinha fechada. Todos eles têm uma crítica social, porque todas as imagens são gordinhas e de boca fechada.
E aí depois eu vou deixar aí no ar para vocês descobrirem por que ele fazia as suas pinturas, faz, porque ele ainda está vivo, as suas pinturas e suas esculturas com as bocas fechadas. E aí a gente tem aqui a família presidencial. Quase terminando, temos o Diego Rivera, também mexicano, onde ele se destacou com as suas pinturas muralistas. A sua fama levou na década de 30 a pintar o Central Rockefeller em Nova York, porém esse mural ele foi destruído por ter uma figura similar ao Lenin, onde na época não era aceito por conta de toda a questão política que se vivia na época. As suas últimas pinturas possuem um estilo social e indigenista. Seus mais ambiciosos projetos sobre a história épica do México ficou inconcluso por conta da sua morte. Então, essa daqui é a imagem, o mural de Rockefeller, que foi destruído, e depois ele foi remontado no terceiro andar do Palácio de Belas Artes, no México, onde com o título de O Homem Controlador do Universo. Então, eles diziam que esse homem aí no meio era o Lenin, então não poderia aparecer lá nos Estados Unidos, e eles destruíram e ele refez a mesma imagem. E para finalizarmos, a pintora mexicana mais conhecida e do mundo, a Frida Kahlo, conhecida pelos seus altos retratos e inspiração surrealista, porém ela não concordava que ela era uma pintora surrealista. O seu nome é a Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. Nasceu em Coyoacán, no México, em 6 de junho de 1907. Assim que ela nasceu, ela já contraiu poliomielite. Ela viveu uma vida muito dolorida por conta dessa sua doença que deixou sequela no seu pé, e com 18 anos ela sofreu um grave acidente de ônibus que deixou ela num longo período no hospital, trazendo transtornos para o seu físico também. E apesar da sua depressão e da sua incapacidade de andar, Frida não deixou para lá e começou a pintar. A sua primeira pintura foi o autorretrato em vestido de veludo, onde ela deu de presente para o seu ex-noivo o vestido que ela sonhava em casar com ele, mas ele infelizmente a deixou depois do acidente. Depois de recuperada, ela passou a estudar desenho e modelagem com o Diego Rivera, e aí ela casou-se com ele e viveu uma vida ali bem conturbada também em seu casamento. Ela faleceu na mesma cidade em que nasceu, em 13 de julho de 1954. Até hoje tem um museu em homenagem a Frida Kahlo, que é a Casa Azul, onde ela viveu os seus últimos anos, e hoje ainda existe e você pode ver vários retratos da Frida. E eu trouxe aqui para vocês algumas imagens. Esse aqui é o primeiro autorretrato dela, que é o autorretrato em vestido de veludo. Depois temos aqui a imagem que ela fez do casamento dela com o Diego. Esse é o Diego Rivera. Tem também um autorretrato na fronteira, onde ela fazia crítica social na fronteira do México com os Estados Unidos, onde a gente pode observar toda a tristeza, toda a dor que essa luta que até hoje existe de ficar no vai e vem, de tentar o sonho americano. Certo, meus amores? Então ali, ó, metade da nossa aula foi para falar de pinturas, para que vocês tenham esse conhecimento dos pintores latinos que fazem parte da nossa literatura também, tá bom, meus amores? Agora nós vamos para nosso vocabulário, então roda a vinheta. Hoje eu trouxe um vocabulário bem pequeno para vocês. São o vocabulário de los juguetes. O que são los juguetes? São as brincadeiras. Então eu trouxe los juguetes para vocês. E aí vamos começar aqui, ó. Primeiro, juguetes, como eu falei, é brinquedos. Depois nós temos los juegos. Los juegos são os jogos.
La muñeca é a boneca, boneca. Lo cochecito é o carrinho. Então, vamos arrugar cochecitos, vamos brincar de carrinhos. La pelota, ou el balão, né, que a gente já viu, é a bola. El cometa é a pipa, papagaio, como você chamar aí na sua cidade. Lo rompecabezas é o quebra-cabeça, galera. Então, em português, quebra-cabeça, em espanhol, rompecabezas, que é a mesma coisa que quebrar a cabeça. Juego de ajedrez, que é o xadrez. Juego de dominó, osso de peluche é o urso de pelúcia. Monopatim é o skate. Patines são os patins. Canicas é a bola de gude, ou petecas, como a gente chama aqui na nossa cidade. A peonça é o peão. Jojo e el globo é o balão. Certo, amores? Então, esse foi o vocabulário que eu trouxe para vocês. Por que eu trouxe um vocabulário rápido? Porque nós temos aí agora a preparação para o Enem 2023. Então, eu trouxe a preparação para o Enem. Então, vamos lá, né, galera, nos preparar para o Enem 2023. Vamos lá, galera. Trouxe para vocês uma das questões do Enem de 2020. Então, vamos dar um zoom para a gente ver melhor. Aqui a gente tinha um texto, né, que na verdade é um fragmento, um poema, e dizia Pablo Pueblo, quase que um trava-línguas, né? Pablo Pueblo. Regresa un hombre en silencio de su trabajo cansado, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Lo espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina, con la basura ya enfrente y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo llega hasta el zaguán oscuro y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en lides politiqueras, y en su cara se dibuja la decepción de la espera. E a pergunta era a seguinte: Rubem Blades é um compositor panamenho. Então, olha para vocês observarem uma coisa. Os textos vêm em espanhol e as perguntas e respostas vêm em língua portuguesa. Então, a pergunta: Rubem Blades é um compositor panamenho de canções socialmente engajadas. O título Pablo Pueblo, associado ao conteúdo da letra da canção, revela uma crítica social a quê? Então, ele está criticando o quê aqui em Pablo Pueblo? Ele fala: regressa um homem em silêncio do seu trabalho cansado, seu passo sem pressa, né? Devagar. Sua sombra nunca o alcança. O espera no bairro de sempre, com o farol na esquina, com o lixo lá na frente, com o lixeiro lá na frente, o ruído da cantina. Pablo Povo chega até o saguão escuro e volta a ver as paredes com as velhas papeletas que prometiam futuros aqueles panfletinhos de políticos, sabe, gente? Aquelas propagandas políticas que ele fala em lides politiqueiras. Em sua cara se dibuja, em seu rosto se desenha a decepção da espera. Em seu rosto aparece a decepção da espera. Então, qual é a crítica social que o Rubem Blades faz nesse texto? Contrapor a individualidade de um sujeito e uma estrutura social marcada pela decepção na atuação política? Demonstrar que o problema sofrido pelo indivíduo atinge toda a comunidade? Relativizar a importância que se dá ao sofrimento individual em uma estrutura social baseada na exploração? Descrever a vida de um sujeito que nunca resolve suas inquietações e por isso mantém-se silencioso? Ou usar um apelido racoso
para designar a atuação de um indivíduo em seu próprio bairro. Então você pode observar, gente, que ele está falando ali do quê? Da decepção que acontece da atuação política. Então ele vem contrapor a individualidade de um sujeito a uma estrutura social marcada pela decepção da atuação política, porque ele vai descrevendo que ele vem devagarinho, ele vai bem lento, que ele faz isso todos os dias, e quando ele chega e se depara com as paredes da casa dele e vê aquelas promessas não cumpridas políticas que estão pregadas na parede, logo ele se veste ali, se desenha no rosto dele a decepção. Então ali o texto ele já vai trazendo essas informações, e nas respostas você pode captar a resposta correta, que é a decepção da atuação política. E aí tem outro texto, Hoy repito, esta es la vida bruta de un boi. Mis tierras eran Nuevo México, Colorado, California, Arizona, Texas y muchos otros senderos, aun cuando la luz existía sonrientemente en las palabras de mis antepasados, era entonces hombre maduro y sencillo, con los cerros y los peñascos, y mi cultura era el atole, el chaquehue, y los buen días mi idioma cantaba. Versículos por los cañones de Tierra Rojas y Tierra Amarilla. Hoy sí, hoy ya no soy mexicano, ni hispánico, ni tampoco americano, pero soy y bien lo siento ser, una sombra del pasado, um esforço hacia el futuro. Então, dentro desse poema, você pode observar que ele está falando o quê? Ele está abordando o quê? A vida de um mexicano que foi para os Estados Unidos. Então, ao abordar a expropriação dos territórios mexicanos pelos Estados Unidos, o eu lírico do poema vai revelar o quê, gente? A rejeição da língua utilizada pelos seus antepassados. Ele está rejeitando a linguagem dele? Não, né? Desejo de pertencimento ao espaço estadunidense. Ele fala no texto que ele quer pertencer aos Estados Unidos? Não, ele fala o quê? Que ele está perdido, né? Ele não sabe onde ele se encontra. Certeza da manutenção de suas tradições, ele não tem mais certeza de nada dentro desse texto. Reivindicação de um mundo unificado, também ele não está fazendo uma reivindicação para que se unifique. Sentimento de conflito de identidade, exatamente isso, gente. Ele está ali o quê? Sentindo que ele está perdido, ele não sabe mais, ele não é nem mexicano, ele não é mais americano, ele não é nada. Ele está perdido dentro do ambiente em que está vivendo. E aí a gente tinha mais um outro texto, que aí eu vou passar ele aqui, tá? Por quê? Porque a gente vai chegar aqui no nosso Conhecendo a Literatura Espanhola. Mas antes de a gente falar ali do Conhecendo a Literatura Espanhola, o que é importante, gente, que vocês observem nas avaliações do Enem, que preste atenção no texto, guarde um tempo para que você consiga reler o texto e assim compreender o que está sendo dito. Você já tem a capacidade hoje de entender e conseguir traduzir algumas coisas. Então, o quanto mais você conseguir traduzir, melhor vai ser para a sua avaliação. Ok? Então, façam com calma, leiam com calma. Eu sei que a gente fez aqui bem rapidinho, mas vamos lá na aula número 21 trabalhar um pouquinho mais nesse tema, tá? Trabalhar um pouquinho as questões para que a gente consiga alcançar êxito na nossa avaliação. E aí eu trouxe para vocês a literatura de hoje, o livro de Los Abrazos. O livro de Los Abrazos, vamos dar um zoom na tela, é do uruguaio Eduardo Galeano, que se compõe de 191 relatos breves e de diversas ilustrações realizadas ou colecionadas pelo autor. Com ditados, né, relatados, vão abarcar diversos temas, tais como a política, a religião, a cultura, a sociedade, a literatura e muitos outros assuntos abordados pelo Galeano. Foi escrito em 1989 e publicado nesse mesmo ano pela editora Século XXI, que é exatamente a editora que temos aqui, né? Siglo XXI,
Os relatos que compõem o livro carecem de uma unidade temática, não possuem um fio condutor para eles se relacionarem, ou seja, você pode ler qualquer um dos relatos, eles não estão ligados nenhum ao outro, é simplesmente memórias, relatos mesmo do Galiano. Cada texto vai evocar diferentes vivências do autor, recuperando, tanto para ele como para o leitor, uma vasta quantidade de experiências. Tal é o que no começo da obra se encontra a seguinte frase: recordar, do latim recordes, volver ao passado por el coração, vou voltar ao passado pelo coração. É desta maneira que Eduardo Galeano cria o presente recordando todo o seu passado. Dentro desse livro se faz reflexões, piadas, testemunhos e expressões poéticas dos mais simples e das mais complexas, servindo de fragmento para os elementos fundamentais nesta construção. Então vale muito a pena ler esse livro, Livro de los Abraços, porque ele vem abraçar o coração da gente com vários relatos que a gente várias vezes se identifica também. E falando do México, o nome oficial do país é Estados Unidos Mexicanos, formalizado pela primeira Constituição mexicana em 1821. Acredita-se que o México tenha sido batizado com esse nome por sua influência da imagem democrática e livre dos Estados Unidos. Essa imagem que era passada antigamente para os mexicanos, que era considerada como uma proposta moderna e avançada do governo. Os mexicanos queriam ser os Estados Unidos, eles queriam se espelhar nos Estados Unidos. Então, essa era a visão moderna de futuro que o México tinha, ficar cada vez mais parecido com os Estados Unidos. A cidade do México, capital do país, é uma das mais antigas das Américas que existe até hoje, la Ciudad de México. O verde da bandeira do México vai representar a esperança, que está bem aqui, o verde. O branco, que é a maior parte, né, vai representar a união. E o vermelho, o sangue dos seus heróis nacionais. Dentro do seu brasão, que está localizado bem no meio da bandeira, tem origem com base numa lenda asteca sobre o líder de uma tribo nômade que sonhou com uma águia pousada em um cacto de pera espinhosa, enquanto comia uma serpente. Ele acreditou que o sonho veio dos deuses da guerra asteca, que ele devia estabelecer um local onde encontraria essa águia. E aí ele montou e criou esse país dentro desse deserto onde tinham vários cactos. Foi assim que Tenochtitlan foi fundada, que é uma das cidades do México. A comida mexicana ela foi nomeada pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, porque é uma comida conhecidíssima, muito apimentada também e muito falada no mundo inteiro. Os tacos, o guacamole e muitas outras comidas típicas do México. Ninguém sofre ao lembrar, dentro do México, ninguém vai sofrer ao lembrar de um ente querido que se foi, que morreu. Afinal, o Dia de los Muertos é comemorado com muita alegria, sendo uma das maiores e mais tradicionais celebrações do país. Não é segredo para vocês, né, gente, que eu sou ali fã demais de toda a cultura mexicana. Você pode observar dentro do cenário, né, da língua espanhola, onde nós temos ali as caveiras mexicanas, nós temos a imagem da Catrina, né? Nós temos muitas imagens voltadas para o México. Eu tenho aqui no chão do meu cenário, na parede do meu cenário. Eu tenho a Frida também retratada aqui nesse cenário. Muitas imagens que vão ali ligar a esse momento que o México faz de homenagem aos seus entes queridos. E eu acredito que todos nós devemos fazer assim também. Ao invés de pensar com tristeza nos que se foram, a gente pensar nas coisas boas que eles fizeram. Então, no festejar
a morte também seria um bom caminho do que a gente se voltar para a tristeza, para a depressão. Então, galera, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e nós nos vemos na nossa atividade. Hasta pronto!